Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências. E bora ver qual vai ser o assunto da nossa aula? A nossa aula de número 59 tem por título Vrum Vrum, aquecendo os motores. E o objeto de conhecimento, motor de combustão interna. Então, vamos para a nossa aula. É muito comum quando a gente está aqui na beira do rio, a gente escutar barulhos de barcos, como esse daqui. Vocês estão ouvindo? Esse é um barulho de um barco grande, como esse barco aqui que a gente chama de barco de linha. Mas existem outros barulhos de outras embarcações, como esse daqui, ó. Esse daqui é mais diferente, né? Esse barulho é produzido por uma rabeta. A gente sabe que esses barulhos são produzidos pelos motores, tanto do barco de linha quanto da rabeta. Mas será que esses motores são iguais? Não, esses motores eles não são iguais, eles funcionam de maneira diferente. E é isso que a gente vai ver na nossa aula. Mas primeiramente, o que é um motor? Segundo a língua portuguesa, motor é o que move, é o que gera movimento, é o que produz força para acionar máquinas e engenhos afins. Mas para você entender melhor, eu trouxe aqui essa comparação. Olha só. Aqui nós temos o corpo humano, né? Nós temos aqui o sistema esquelético formado pelos nossos ossos se movimentando. A gente sabe que para que haja esse movimento, existe uma ação conjunta do sistema esquelético com o sistema muscular. Esses dois sistemas, eles não só realizam o nosso movimento, mas também eles são responsáveis pela sustentação do nosso corpo. E para que haja esse movimento, é necessário energia. E de onde vem essa energia? Essa energia vem da respiração celular, que funciona no nosso corpo como um motor. Olhem só. A respiração celular, que acontece dentro das células, mais especificamente na mitocôndria, é o processo pelo qual a gente obtém energia a partir do nosso alimento. Então, aqui nós temos a equação da respiração celular, onde vocês podem observar que a glicose, que é o nosso alimento, vai ser quebrada, vai ser oxidada, né, uma reação com oxigênio, e vai produzir a energia necessária para que a gente consiga realizar as nossas atividades. Além dessa energia, existem outros produtos aí dessa reação. E essa reação é mais ou menos o que acontece dentro de um motor. Então, nós temos aqui o motor. O motor ele vai gerar energia a partir da queima do combustível. Esse combustível ele vai estar na presença do ar, né? E essa queima vai produzir energia. Parte dessa energia vai ser utilizada no trabalho, que vai fazer com que o carro se movimente, e a outra parte vai ser colocada para fora, que vai sair pelo escapamento do carro. E agora a gente vai entender melhor o que é um motor de combustão interna. E o que é um motor de combustão interna? O motor de combustão interna é uma máquina térmica que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica a partir da explosão de uma mistura de ar e combustível. É essa energia que virá dessa explosão que vai gerar o movimento. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre a invenção do motor de combustão interna. Então, essa invenção foi feita por esse alemão, Nikolaus August Otto. Ele inventou e construiu o primeiro motor de combustão interna de 4 tempos. Otto determinou o ciclo teórico sobre o qual trabalha o motor de explosão. Isso ocorreu em 1876, no século XIX. E esse ciclo teórico ficou conhecido como ciclo de Otto. É importante a gente ressaltar que nesse momento da história ocorria a Revolução Industrial e essa invenção trouxe inúmeras modificações, entre elas a introdução de novos processos de manufatura. E vamos conhecer as características do ciclo motor de Otto, né? Então, o ciclo de Otto caracteriza-se pela ignição por faísca. É o ciclo mais comumente utilizado em automóveis de passeio e motocicletas. O ciclo de Otto ele divide-se em 4 etapas.
nós temos a admissão, a compressão, a combustão e a exaustão. E aqui nós temos esse vídeo para que vocês entendam como é que funciona o motor do ciclo Otto. Nós temos aqui um cilindro dos 4 que normalmente são utilizados. Por que eu digo normalmente utilizados? Porque hoje já existem carros mais novos com apenas 3 cilindros. Então aqui nós temos um cilindro onde a gente pode observar a movimentação do pistão, né, que está aí dentro dessa câmara de combustão. E aqui a gente consegue ver bem as 4 etapas dentro do ciclo de Otto. Então, nós temos a admissão, que é o momento em que as válvulas de admissão colocam a mistura de ar e combustível dentro dessa câmara de combustão. O segundo momento é a compressão, onde essa mistura será comprimida pelo pistão. E no momento em que estiver comprimida, a faísca, né, ou a válvula de ignição será acionada e vai dar início à terceira etapa do ciclo, que é a combustão. E quando ocorre a combustão, vai gerar energia que vai fazer essa movimentação do pistão. É importante a gente lembrar que essa estrutura que liga o pistão a essa parte inferior, a gente chama de biela. E é a biela que é responsável por transformar esse movimento do pistão de cima para baixo em um movimento giratório nessa parte inferior que a gente chama de virabrequim ou manivelas. A terceira etapa é a exaustão. Lembrando que no final da explosão, os gases produzidos, eles vão expandir e fazer o movimento do giro, certo? E vai dar início à última etapa, que é a exaustão, onde esses gases serão liberados pelo escapamento do carro. E eu trouxe aqui as principais estruturas dentro de um motor de combustão interna. Então, nós temos aí a vela de ignição, que vai ser responsável por gerar a faísca, que vai dar origem à combustão. Nós temos também a válvula de escape, que vai controlar a saída dos gases produzidos nessa combustão. Dentro da câmara de combustão, nós temos o pistão, que faz toda a movimentação. E o que liga o pistão à parte inferior do motor é a biela. Ali do outro lado, a gente pode observar a válvula de admissão, que é responsável pela entrada da mistura de ar e combustível, né? E a gente pode ver também a câmara de combustão, que é essa região interna onde ocorre a queima do combustível. E a parte inferior do nosso motor de combustão interna, a gente chama de virabrequim ou manivelas. Existe um outro tipo de motor, que é o motor de diesel, e agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele. Em 1892, esse motor ele foi desenvolvido por Rudolf Diesel, né? Que fez aí o primeiro motor de ignição por compressão de carga compactada. E essa é a principal diferença com o ciclo de Otto, onde a gente utiliza ignição por faísca, e aqui é por compressão de carga compactada. Essa invenção foi muito importante porque revolucionou a indústria, substituindo os mecanismos a vapor, que eram enormes na época, responsáveis por mover locomotivas e transportes marítimos. É importante a gente falar que, atualmente, os veículos pesados, caminhões, trens e navios, e até mesmo o nosso barco de linha lá do início da aula, utiliza o motor a diesel. Nesse tipo de motor, não há mistura de ar e combustível. O ar ele vai ser comprimido dentro dos cilindros e nesse momento da compressão ele vai receber o combustível, o diesel, sob pressão superior àquela em que o ar se encontra. E é nesse momento que a gente vai ter a queima. Então vamos ver aí como é que funciona o motor de diesel. E aqui nós temos o funcionamento do motor de diesel, né? As principais diferenças desse tipo de motor para o ciclo de Otto é que aqui a gente não tem a mistura de ar e combustível e também a ignição não é por faísca. Aqui o ar no interior do cilindro ele vai ser completamente comprimido e quando ele estiver bastante comprimido, vai haver uma injeção de diesel sob alta pressão que vai inflamar e gerar a explosão, fazendo com que haja energia e movimente o pistão, provocando o giro do virabrequim ou manivelas. É importante a gente ressaltar que esse tipo de motor, ele possui uma estrutura mais robusta e é por isso que ele é utilizado em veículos pesados.
Então, nós vimos ao longo da nossa aula que uma das consequências da combustão é a grande quantidade de fumaça emitida, né? Então, nós temos aí gases como dióxido de nitrogênio, óxido de enxofre, monóxido de carbono e até mesmo dióxido de carbono, CO2, que é um dos grandes vilões do efeito estufa. Lembrando, aquele calor que ele precisava ser devolvido para o espaço, ele acaba sendo retido por conta da grande quantidade desses gases que foram emitidos aí ao longo de muitos anos. E quando esse calor ele é retido, ocorre um aumento na temperatura e a gente chama isso de aquecimento global. E o que hoje a gente tem para reverter esse quadro? Hoje nós temos veículos que são movidos a motor elétrico e esse motor ele traz inúmeras vantagens. Entre elas, não há emissão de gases. Esse motor ele é movido por uma energia gerada por bateria e essa bateria ela pode ser recarregada até mesmo na sua garagem. E também ele tem uma manutenção mais barata, uma vez que as estruturas do motor de combustão interna, como ele é elétrico, não precisam ser trocadas, né? E qual é a principal desvantagem? É que os veículos que possuem esse tipo de motor, eles ainda são muito caros. Hoje no Brasil, o veículo mais barato movido a motor elétrico, ele custa mais de R$100 mil. Então, a gente precisa esperar para que esses veículos sejam mais viáveis para a população e dessa maneira a gente cause menos prejuízo para o ambiente. E assim finalizamos o nosso contraturno digital sobre motor de combustão interna. Vamos agora para o nosso aplicando. E para o nosso aplicando, eu trouxe a seguinte questão. Temos aí, indique qual alternativa corresponde às partes que formam o motor de combustão interna da imagem a seguir. Então, vocês podem observar que nós temos aqui a imagem ao lado e vocês vão indicar quais são as estruturas que estão enumeradas aí na figura, né? E a letra A nós temos 1, vela de ignição, 2, pistão, 3, virabrequim, 4, válvula de escape. Na letra B, nós temos 1, válvula de escape, 2, pistão, 3, virabrequim, 4, vela de ignição. Na letra C, 1, vela de ignição, 2, válvula de escape, 3, pistão e 4, virabrequim. E na letra D, nós temos 1, válvula de escape, 2, vela de ignição, 3, pistão e 4, virabrequim. E qual é a nossa alternativa correta? Então, nós temos aí a nossa resposta para essa questão, a letra C, onde nós temos 1, vela de ignição, 2, válvula de escape, 3, pistão e 4, virabrequim, como a gente pode observar aqui no nosso gabarito. Então, os números apresentados na imagem, nós temos a vela de ignição, aí representado no número 1, temos a válvula de escape, representado aí pelo número 2, o pistão, representado pelo número 3, e o virabrequim, representado aí pelo número 4, certo? Então, vamos agora para as nossas considerações finais. E nas nossas considerações finais, vamos retomar aí alguns pontos importantes da nossa aula de motor de combustão interna. Começamos a falar na nossa aula sobre o ciclo de Otto, inventado por Nikolaus August Otto, né, que foi quem inventou, desenvolveu o primeiro motor de combustão interna. E quais são as características principais desse motor? Ele tem ignição por faísca, é o motor mais comumente utilizado em automóveis leves e motocicletas, e divide-se em 4 etapas, onde nós temos a admissão, a compressão, a combustão e a exaustão. O outro tipo de motor apresentado na nossa aula foi o ciclo motor de diesel, né? Esse tipo de motor, ele aspira o ar que, após ser comprimido no interior dos cilindros, recebe o combustível, o diesel, sob pressão superior àquela em que o ar se encontra. E é dessa maneira que vai haver a queima desse combustível. Importante ressaltar que no motor de diesel nós não temos a mistura de combustível e ar e também nós não temos a vela de ignição por faísca, né? O que vai ser injetado é o próprio combustível sob alta pressão. Na nossa aula nós também vimos que, como consequência dessa combustão que ocorre dentro desses motores, nós temos uma grande quantidade de gases que são emitidos para o ambiente. E dentre esses gases temos aí
monóxido de carbono, dióxido de carbono, ozônio, óxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio e também óxidos de enxofre. E essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e sigam o @Contraturno Digital. Até a próxima!